Graça e paz, família Vibne. Família mais abençoada do Vale do Aço. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Mais um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Vamos estudar hoje os nossos 2 capítulos do livro de Jó. Jó capítulo 20 e Jó capítulo 21. Amém, queridos? Vamos orar e pedir a Deus que mais uma vez nos fale através da sua palavra. Muito obrigado, Deus, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos para estudar a tua palavra. Agora pedimos que o teu bom Espírito fale com cada um de nós, ó Deus, e não nos deixe sair daqui vazios, ou da mesma forma como entramos, que o Senhor possa nos conduzir pela tua palavra e nos edificar mais esta vez. Obrigado mais uma vez. Eu te dou graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, igreja. Hoje nós vamos ver, nesses 2 capítulos, a segunda fala de Zofar, ele já falou anteriormente, então ele vai falar pela segunda vez, e vamos ver Jó respondendo. Como disse, o livro de Jó, ele é um livro que traz poesia, isto é uma poesia. Por isso que se você ler o livro de Jó como você lê qualquer outro livro da Bíblia, você vai ter muita dificuldade de entender. Então ele é poesia, não traz as rimas e as métricas da poesia brasileira, por exemplo, mas os irmãos notaram que é sempre pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então o que é que nós vimos no capítulo 20? Zofar vai falar pela segunda vez. E o que é que Zofar, irmãos, está fazendo aqui? Outra vez ele está admoestando Jó, falando para Jó considerar os seus pecados. Ele vem agora com mais firmeza, com mais força, tentar convencer Jó que Jó está cheio de pecado. E ele vai falar aqui para Jó, em resumo, esse capítulo 20, ele está mostrando para Jó o destino dos ímpios, e de como os ímpios, tem um período muito curto de triunfo, de alegria, pode até ter algum prazer, mas logo o julgamento de Deus vem. É isso que ele está querendo dizer para Jó. Quando ele fala isso para Jó, na verdade, ele está dizendo que Jó está debaixo do julgamento de Deus. O que Jó está vivendo é julgamento. Obrigado, irmão Anderson. Então, irmãos, mais uma vez esse colega dele vem tentar repreender Jó e vem admoestar Jó, e dizendo para Jó, olha Jó, esse é o caminho dos ímpios, tá? Todo ímpio sofre, todo ímpio vive na miséria, na desgraça, todo ímpio está sofrendo o que você sofre. Então Jó, mais uma vez ele vem dizer, Jó, você está em pecado, E irmãos, os irmãos sabem muito bem que o livro de Jó está combatendo esta ideia, vamos dizer assim, essa teologia da retribuição, que Deus retribui ao ímpio o seu pecado e ao justo a sua justiça, tá? Então o livro de Jó está mostrando isso claro para nós, E os irmãos talvez nunca pensaram nisso, mas talvez pode ser que você sempre pensou que se você for justo, for fiel, for crente demais, Deus vai te retribuir com coisa boa, não é assim? A maioria de nós pensa assim. Só que Jó aqui nesse capítulo 20, irmãos, ele vai ouvir pela última vez esse rapaz, o Zofar, falar. E no 21, ele vai abrir a boca e vai provar que é exatamente o contrário, irmãos? Veja bem, ele está dizendo aqui para Jó, olha, Jó, o júbilo dos ímpios é breve, verso 5, e a alegria dos ímpios dura apenas um momento, e vai detonando o Jó, e vai mostrando Jó, o tempo todo, eles estão mostrando que Jó, você está em pecado, confessa o seu pecado, Jó, aí Deus vai te restaurar, Deus vai te abençoar, E o que acontece, irmãos? Notando que a experiência de Jó não se alinhava com as suas rígidas expectativas, Zofar começa aqui a taxar Jó de um homem mau, de um homem que tratava mal seus empregados, tratava mal sua família, tratava mal todo mundo. Então ele começa a dizer aqui, por que ele está dizendo isso? Porque ele já viu que a vida de Jó, a experiência de Jó, a experiência espiritual de Jó, não tem nada a ver com o que eles estão falando até agora.
E os irmãos que leram e estudaram, por isso que é importante demais estudar a Bíblia, irmãos. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê o que de fato está dizendo aquele livro e a gente começa a compreender Deus de maneira mais clara. Então veja bem, o tempo todo eles estão acusando Jó, você está em pecado, por isso você está ruim, você está doente, né? Você está sofrendo, você perdeu tudo. Mas irmão, quem aqui já leu o livro de Jó sabe que Deus diz que Jó era um homem justo, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal. Então Jó não tinha nada a ver com isso. Bem, e esses colegas de Jó estão dizendo o tempo todo que quem é ímpio é que sofre. O justo não perde dinheiro, não perde riqueza, o justo não é pobre, o justo não fica doente. É isso que eles estão dizendo de Jó. Então aqui eu dou uma paradinha para te fazer uma pergunta. É assim mesmo, irmãos? O justo não é pobre, o justo não perde dinheiro, o justo não perde o emprego, é assim? Não, né? O justo é rico, o justo é milionário, o justo tem saúde, então? Então isso é muito importante de entender, irmãos, né? Porque quantos de nós aqui é milionário? Nenhum de nós é milionário, nós estamos ralando aí para ser crente todo dia. Aí você vira na esquina ali, tem um camarada que odeia Deus, que odeia a igreja, trai a sua esposa, comete todo tipo de pecado e ele é milionário. E costuma nunca ter adoecido na vida. E nós aqui crentes morrendo, tomando remédio, né, irmão? Fazendo aquela bateria de exame. Então, irmãos, e para a gente, o livro de Jó nos ajuda a colocar a nossa mente, a nossa cabeça, dentro do que Deus faz, do que Deus age, e entender e compreender Deus e aplicar isso na nossa vida. Essa ideia de que o justo vive a abundância e o ímpio não, na verdade, não é nada disto. Nada disto. Deus resolve dar riquezas para alguém e Ele dá. Tá, irmãos? Se a riqueza vier na sua mão, presta atenção, se a riqueza vier na sua mão, pegue. A Bíblia não fala que ser rico é pecado. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí sim. Então, se vier riqueza na tua mão, pega e aplica ela no reino de Deus, usa ela para o bem, porque a riqueza não é maldição. Não é maldição, irmão. É por isso que muitas vezes tem crente amaldiçoado. Isso é pesado, irmãos. Tem muitas vezes gente dentro da igreja que é amaldiçoado e gente lá fora que não é amaldiçoado, porque eles entendem essas coisas e a gente não entende. Não sei quem é que ensinou isso para nós. A gente pensa que aceitei Jesus, acabou, não tem mais doença, aceitei Jesus, não tem mais problema, aceitei Jesus, agora tudo é paz, tudo é maravilha. E quando você aceita Jesus e vê que não é, você desespera e muita gente desvia. Mas onde eles arrumaram isso? Sabe onde eles arrumaram isso, irmãos? Desde o início. Olha aqui os amigos de Jó o tempo todo temando com Jó. Jó, você está doente porque você está em pecado, você é ímpio. Jó, você está perdendo tudo. Confessa o teu pecado. E os irmãos viram, irmão. Os irmãos viram aqui no estudo, né, nas outras semanas, se eu não me engano, semana passada eu falei, não me lembro, que isso está deixando Jó tremendamente confuso, irmãos. Porque desde o capítulo 3 da Bíblia, os colegas de Jó e a mulher de Jó estão falando no ouvido de Jó que Jó está em pecado, e Jó olha para a sua própria vida e não achou pecado nenhum. Então Jó está confuso. Já imaginou? Todo mundo dizer que você está errado e você vai e ora a Deus e Deus não fala nada com você, Deus silenciou, Deus não te fala que está certo nem errado e você fica confuso. Por isso que estudar a Bíblia é bom, mas estudar a Bíblia, irmãos, dentro do que a Bíblia é, tá? Dentro do que a Bíblia funciona, de verdade. Então o 20 vai dizer isso. O que o 20 vai dizer? O Zofar vai chegar, vai admoestar Jó, falando: Jó, considera, Jó, seus pecados, rapaz, você está sofrendo porque está em pecado, né? E Zofar vai então começar a falar para Jó o destino dos ímpios. Olha, Jó, os ímpios têm esse destino. Qual o destino? O destino que você está vivendo, Jó. E ainda vai dizer, para ele vai dizer que o justo pode ter, o ímpio, aliás, ele tem um curto período de triunfo e de alegria, mas logo depois vem o juízo de Deus. O que ele está dizendo isso? Ele está dizendo o quê? Olha, Jó, você é tão ímpio que você teve um período de tempo de alegria, de gozo, você teve riqueza, você teve fama. Acabou, Jó, porque é assim que acontece com os ímpios. Eles têm um tempo bom e depois, pam, Deus desce o bambu, né? Que coisa, hein, irmãos? Que teologia brava. Bem, aí chega então no capítulo 21. O que vai acontecer no capítulo 21, irmãos? Jó vai responder
a esse moço, ao Zofar. E a resposta de Jó é em cima, né, do que Zofar disse. O que Jó vai falar? Esse slide aí é muito importante, meu irmão, esse slide. Por quê? Porque aqui está a chave que significa muito para nós. Porque até agora nós vimos o quê? Acusações infundadas, aconselhamento errado, palavra fora da Bíblia. Tudo que esses homens falaram até agora é uma hipocrisia tremenda, né? Uma falsidade tremenda, como quem entendesse de Bíblia. E, aliás, como quem entendesse de Deus. Então, o que Jó faz no 21? Por isso que eu digo assim, esse slide aqui, ó, esse é importante. Porque Jó aqui, irmãos, vai contrariar a doutrina de seus amigos, mostrando para eles que não é verdade que o sofrimento é retribuição da impiedade. Esse capítulo aqui 21 já mostra isso, irmãos, de várias maneiras. Eu até anotei ali, ó, versículo 9, versículo 10, versículo 12. Esse capítulo 21 quase todo já está mostrando. Olha bem, ele mostra que o ímpio vive em segurança. Ele mostra que o ímpio é próspero. Ele mostra no versículo 12 que os ímpios vivem numa alegria, os filhos tudo guidinho, né, irmão? Os filhos tudo gordinho, saudável, levantam a voz, os seus filhos, olha bem, verso 11, envia os seus filhos como um rebanho, os seus pequeninos andam saltando, levantam a voz ao som do tamborim, da harpa, alegram-se ao som da flauta, na prosperidade eles passam os seus anos, e desce a sepultura em paz. Ele está falando aqui do ímpio, não é do justo. Por isso que tem gente que pega o livro de Jó, irmãos, e pensa que o livro de Jó, a teologia em si, né, que esses colegas dele apresentam, ela presta para alguma coisa. Não presta, irmão. Eu disse para os irmãos, o livro de Jó ensina você, é um manual, como você não deve aconselhar, como você não deve visitar alguém, como você não deve acusar ninguém. O livro de Jó ensina, não faça, o que está escrito aqui, sabia? Não faça. Então, aqui você tem que arrancar as lições. Então, neste 21, Jó deixa claro para os seus amigos, olha, essa doutrina que vocês estão pregando para mim, dizendo que o ímpio sofre e o justo não sofre, e eu estou sofrendo porque eu sou ímpio, ele começa a mostrar, olha aí, vocês têm alguma coisa errada com essa doutrina de vocês. Ao verso 7, por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se tornam poderosos? Arrebentou com eles, irmão, porque eles estão detonando Jó está sofrendo porque você é ímpio. Aí ele pergunta no versículo 7, por que razão então vivem os ímpios? Eles envelhecem e ainda se tornam mais poderosos ainda, o ímpio. E você vai ver, irmão, as riquezas deste mundo não estão nas mãos de crente, nem da batista, nem da presbiteriana, nem da candangular. Sabia? As riquezas deste mundo estão na mão dos ímpios. Então, quando você vê um pobre crente, não diga que aquele pobre crente é pobre porque ele está no pecado. Porque na verdade, irmãos, tem muito homem no pecado que está rico. O livro de Jó traz essa lição para nós. No dia que eu compreendi essas coisas, eu fiquei muito tranquilo. Sabe qual é o meu entendimento, irmãos? Que a riqueza pertence a Deus, a riqueza material. O ouro e a prata são do Senhor. E Ele dá para quem Ele quer. Ele dá para quem Ele quer. Né? Se Ele te der, eu repito, pegue e use isso para o bem, para glorificar o nome do Senhor. Mas Ele dá a riqueza para quem Ele quer. E os pobres existem e sempre existiram. O próprio Jesus disse. Tanto é que o Senhor se interessa pelos pobres e que nem todo mundo é rico e nem todo mundo é pobre, que Ele tinha um plano, né, maravilhoso para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Então o Senhor sempre teve um projeto, um plano para cuidar dos pobres, né? E a gente precisa compreender. Às vezes o crente corre atrás da riqueza material, feito um louco, porque ele aprendeu que riqueza é sinônimo de bênção de Deus. E eu estou te mostrando que não é. Jó está mostrando isso para nós, e ele está provando que os ímpios, isso já lá na época de Jó, irmãos, tá? Já na época de Jó ele estava dizendo isso. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem, e ainda se tornam mais poderosos ainda? A riqueza do mundo, irmãos, ela está basicamente nas mãos de 3 homens ou de 3 instituições, vamos dizer assim, sabe? Existia uma época que as pessoas pensavam que se elas bebessem a Pepsi, estava arrebentando com a Coca. Antigamente eles pensavam assim, não, eu não vou beber esse refrigerante porque eu vou como é que fala? Eu quero
quero arrebentar com aquele lá. Irmão, hoje tudo é de um dono só, tá? Se você fala assim, eu não vou comprar na Casas Bahia, porque você tem que me dar um nojo, eu vou comprar na Ponto Frio, então você pode digitar no Google aí, ó, Casa Bahia já papou e já comprou a Ponto Frio, só não mudou a placa. Quem sabia disso? Bastante gente, mas é tudo assim, a riqueza ela vai fechando, irmão, assim, ó, ela fecha lá em cima. Eu vi uma reportagem uma vez, na verdade até um camarada falando da nova era, ele estava, um vídeo de quase 2 horas, ele explicando que está tudo pronto para a nova era entrar, para a nova ordem mundial entrar, e para eles dominarem o mundo exatamente como a besta quer, e como a besta precisa. Você sabia, irmão, o anticristo precisa, né? Deixa eu corrigir, que o anticristo precisa, e já está assim, irmão, já funciona assim. Banco, quase tudo é do mesmo grupo, é tudo o mesmo grupo, e vai fechando assim, irmãos, ó, vai fechando, chega lá em cima, é na mão de 3, só não lembro o nome agora, é dono de tudo na face da terra, é tudo, irmãos. Se eles quiserem aprontar, eles aprontam. Voltando no nosso assunto, a riqueza, ela está praticamente na mão de um ou de outro, e eu repito, que não estão nas mãos de crente, de homem e de mulher justos. Não pensa, tá? Se você pensava, muda isso, porque não é. Então, o que acontece? Isso fica claro para nós, que o ímpio, sim, prospera. O ímpio prospera. O ímpio enriquece. O ímpio vive mais tempo do que o justo. Já notou, irmãos, como é que crente fica doente? Por isso que eu estou querendo e sonhando, e estou pondo para a igreja, passo a passo, sem assustar ninguém, né? Passo a passo nós vamos caminhando. Eu estou querendo que a quinta igreja seja uma igreja que só ame um ao outro, e não derruba, não detona, não fala mal. Eu vou chegar lá em nome de Jesus, amém, queridos? Amém, igreja? Estamos criando uma base para que cada irmão cuide do outro, e que nunca mais nessa igreja ninguém pense mal do outro. Irmãos, é possível? É possível a gente criar uma comunidade, criar um grupo chamado Vibne, vai chamar assim, Vibne puro amor, só amor, ninguém odeia isso, todo mundo ama, ninguém pensa mal. Porque, vou dizer por quê, porque crente adoece muito, porque crente, irmãos, não entende essas coisas, tá? Não entende essas coisas, que isso, o papel do justo é amar uma outra e criar um ambiente de cura, irmãos. O nosso culto tem que ser um lugar de cura, amém, queridos? Amém, tem que ser um lugar de cura. Você tem que vir para cá e encontrar aqui amor e ser curado, porque na verdade o ímpio lá fora está crescendo, e aqui o livro de Jó está mostrando que ele é ímpio, mas ele fica rico, ele envelhece, ele não adoece. Chega a dizer aqui, quando ele morre, ele é honrado quando ele morre. O ímpio, quando é honrado, quando ele morre, ele é honrado. E o justo, irmãos, nós aqui, o que a gente pensa um do outro, o que a gente faz? Então assim, é preciso a gente entender esses ensinamentos do livro de Jó para nós. Mas o 21 então vai mostrar isso. Eles são estabelecidos, versículo 8, a sua descendência se estabelece na sua presença, e os seus renovos, os seus filhos, perante os seus olhos. Verso 9, as suas casas têm paz, sem temor. Olha o que diz Jó sobre o ímpio. Leia o verso 9, por favor, alguém, na sua Bíblia, para nós. Jó 21, 9, na sua Bíblia, só para eu mostrar para você uma coisa. Leia, por favor. Você está entendendo, irmão, o que Jó está dizendo? Que Deus nem ameaça eles. Mas nós estamos aí o tempo todo sofrendo. Olha bem, irmãos, as suas casas têm paz, não tem temor, está em paz. E o castigo de Deus não está sobre eles. A minha tradução fala castigo, a dela é ameaça. De fato, irmão, você vê como é que os caras fazem mal, rouba, mata, e está ficando rico, mais rico, mais rico. E ele morre, vai deixar aquilo tudo para o filho dele ainda, para a família. Tem família no Brasil, irmãos, que é rica desde a época do império. Tem umas famílias no Brasil, eles são milionários, bisneto herdando de parente lá longe, e eles continuam crescendo, e vai buscar, qual deles tem uma fé arraigada em Deus, qual deles buscam a Deus, qual deles é crente? Nenhum deles. Então Jó está deixando isso claro para nós, irmãos, ao mesmo tempo que Jó deixa isso claro para a gente entender e respeitar, porque Jó está dizendo aqui, tudo isso é Deus que faz, tá, irmãos? É Deus que dá a riqueza,
porque na hora que Deus quiser tirar, Ele tira. E Jó continua dizendo, versículo 12, nós já lemos, né, que os seus filhos vivem alegres. O verso 32, 33 vai dizer cá, aquilo que eu disse para você, que quando eles morrem, eles são enterrados com honras ainda, né, mas Jó está mostrando que é Deus que faz essas coisas. Então, os seus amigos não podiam virar para Jó e dizer: Jó, você está sofrendo porque você está em pecado. Amém, queridos? Você já notou uma coisa que no Novo Testamento, aliás, a Bíblia vai sempre mostrar que Jesus, né, fazendo bem para os pobres. Tem muito rico que seguiu Jesus, sim, a gente sabe disso, né? O próprio Zaqueu tinha muito dinheiro. Nós vimos aqui na palavra, Zaqueu era rico demais. A Bíblia chega a dizer que ele era rico e ele dividiu o que tinha, né, deu para os pobres a metade e devolveu 4 vezes mais se ele tivesse roubado alguém. Lucas era um médico, irmãos. O que é um médico hoje? Hein? Já imaginou naquela época que era um médico? Lucas era um médico, né? Então, quer dizer, eram pessoas crentes e cristãs de nome, né? José de Arimateia também era um homem nobre daquela época, na área da política, servia Jesus, mas não se via aparecendo, mas no momento que Deus quis, ele apareceu, né? Ele foi lá e tratou de cuidar do corpo do Senhor Jesus. Então, irmãos, a riqueza não é maldição, não está errado a pessoa buscar bens materiais, mas a gente precisa entender que Deus dá para alguns e para outros não dá. Então você pode buscar a riqueza a vida inteira e talvez morrer pobre, porque Deus não dá para quem Ele quer. Se Ele quiser, Ele te dá. Se Ele não quiser, Ele não vai te dar, né? Ao mesmo tempo que também, né, irmãos, vamos ser sinceros, o que esses irmãos acham? Acham que é fácil um rico servir a Deus? Servir a Deus? Para e pensa. Fácil quer dizer assim, o camarada buscaria a Deus? Hein? Não é, queridos? Então a gente sabe muito bem disso. Por isso que a riqueza pode ser um tropeço. Pode ser um tropeço, né? A gente, quando adoece, qual é o primeiro passo que a gente deve dar? Orar, buscar de Deus, né, a cura. O rico faz o quê? Ele vai, liga para o médico atende ele na casa dele, por aí vai. Isso aí é óbvio, irmãos, isso é claro, tá? É muito claro mesmo. É muito difícil você encontrar uma pessoa rica buscando a Deus. Então Jó não tratou dessa questão aqui, mas uma coisa eu deixo claro para vocês: buscar a Deus, irmãos, é coisa para quem entende que Deus é necessário, né? É necessário na vida. A pessoa pode ter isso podre de rico, como se diz, ela pode ter no seu coração essa atração por Deus e de fato servir a Deus, mas a gente sabe que a tendência não é exatamente esta. Você já notou que em determinado tempo da nossa vida, a gente corre para a igreja? Já notou que em determinado tempo da nossa vida, a gente corre para a igreja? Em determinado tempo a gente corre, a gente busca a Deus, a gente é fiel, a gente é uma beleza, mas no tempo de vaca gorda, a gente, não é? A gente dá uma fugida, a gente amacia. Então é por isso que eu tenho levado a igreja a buscar a Deus em tempos de vaca gorda. Amém, queridos? Então nós estamos orando, jejuando, estamos buscando a Deus, vamos buscar mais. 18h30 aqui na igreja, no domingo, estamos todo mundo orando, e vamos orar mais ainda, vamos criar culto diário de oração, para que a pessoa entenda que a gente deve buscar a Deus nos tempos de vaca gorda. É nessa hora. E você sabia, irmão, se você busca Deus na necessidade, também Deus está lá para te ajudar, mas Deus não é bobo, irmãos. Se eu não sou bobo, imagine Deus. Então quando você procura Deus na hora da dor, Ele está lá, mas Ele deve pensar, lá vem Ele mais uma vez, está precisando. Mas na hora que está tudo bem, você some. Deus sabe, irmão, disso, mais do que eu, mais do que nós. Então assim, o que eu quero dizer? Você quer fazer gracinha para Deus? Você quer fazer gracinha para Deus? Busca Ele quando tudo estiver bem. Isso faz gracinha para Deus, mas é diferenciado. É diferenciado. Você viu o que Deus falou de Jó? Né? Quando Satanás chegou lá diante dele, ele falou para Jó exatamente isso que eu estou te falando. Deus vira para o diabo e fala assim para ele, assim, olha, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus, se desvia do mal.
Olha bem, a Bíblia está dizendo que Deus falou que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E a Bíblia acabou de dizer lá em cima que Jó era o homem mais rico do Oriente. É um exemplo do milionário, tá, irmãos? Milionário que buscava a Deus, mesmo tudo estando bom. Então o livro de Jó, ao mesmo tempo que me ensina essas coisas sobre a pobreza e a riqueza, ou seja, Jó está pregando para os seus amigos, dizendo, vocês estão errados, né? Vocês estão errados, eu não estou pobre, eu não estou doente, não é porque eu estou ímpio, não, eu não tenho pecado. Jó está temando com eles, e eles temando que pobreza é consequência de pecado. E olha Jó, a Bíblia Deus acabou de chamar Jó de homem mais íntegro e reto que havia sobre a face da terra. No entanto, a Bíblia diz também que ele era milionário. Então, irmãos, se você quiser olhar na Bíblia um multimilionário que buscava a Deus, era Jó. Então, a gente precisa aprender essas coisas para aplicar o nosso coração. Então, veja bem, Jó era milionário, buscava a Deus. Jó perdeu tudo, continuou firme com Deus. E o que Deus fez? Lá no final nós vamos ver. Deus deu para ele 2 vezes mais tudo que ele tinha. Ou seja, irmãos, a pobreza, a doença, a miséria, a perda, a aflição, ela é só uma fase na vida da gente. É só uma fase. Ela vai passar, tá bom? Ela vai passar. Pode ir embora para casa confiado. Vai passar. É assim. Foi com Israel. Israel viveu um momento de abundância no Egito, depois veio fome, escravidão, sofrimento, depois eles passam os 40 anos no deserto, Deus operando milagres e maravilhas, e entra na terra prometida. Então, irmãos, a vida da gente tem algumas fases que a gente precisa entender. Agora, a vitória está em ser como Jó, era milionário, servia a Deus, perdeu tudo, continuou firme, Deus deu para ele tudo o que ele tinha em dobro. Esse é o caminho que Deus escolheu para nós. Agora, aquela pessoa que na hora da luta, da adversidade ou das vacas gordas, ela se distancia de Deus, Deus também vai reter sua mão com relação àquela pessoa. Então, com isso, irmão, Jó pede para ele ficar calado diante das situações. Jó, põe a mão na boca, cala a boca, né? Para de falar, porque as palavras de vocês não estão me trazendo consolo. É assim que ele vai terminar dizendo, olha, portanto, verso 34, portanto, como podeis consolar-me com as vossas vaidades? Ele fala assim, olha, das vossas respostas só resta, falsidade. Ou seja, da resposta que vocês estão dando, só sobra falsidade. Ou seja, vocês são muito falsos, né? Quando estão me dizendo essas palavras que vocês estão falando. Para encerrar, irmãos, a gente pode fazer algumas aplicações. Entre elas, olha, as palavras arrogantes dos seus amigos, conselheiros, foram contrariadas pelos fatos apresentados por Jó. Ou seja, a arrogância daqueles homens fez com que eles dissessem, Jó, confessa o teu pecado, você está sofrendo, Jó, porque você é um pecador, você é um ímpio, você é mau. Então o que Jó vai? Contraria e mostra a eles que não é bem assim. Porque os ímpios os ímpios que ele estava percebendo, eram ricos, eram prósperos, andavam muito bem, estava tudo bem com eles, né? Então, aí eu lanço a seguinte pergunta para os irmãos: o que leva amigos conhecidos, como os amigos de Jó, que sabiam da inocência de Jó, se levantarem contra ele? Aquele com ali está errado, é contra. Irmãos, aqueles camaradas eram amigos de Jó. A Bíblia não fala que era amigo? Não é? Amigo conhece o outro. Então ele sabia que Jó era íntegro, era reto, era um bom homem, temente a Deus, desviava do mal, era amigo, sabia disso. E a minha pergunta é, o que leva pessoas amigas, chegadas, que conhecem a gente, se levantar contra a gente? O que você me diz? Para a gente pensar, hein? A irmã está dizendo que é inveja. Mas é porque é isso que está acontecendo. Eles eram amigos de Jó, irmãos, eles conheciam Jó. Mas que desgrama é essa, né? Como se diz. Por que eles levantaram, irmãos, e foram lá e só estão detonando Jó? Chamando Jó de pecador, de ímpio, de homem mau agora, maltratava os seus funcionários, seus empregados. Você já entendeu, irmãos? Aí você para e pensa, o que é que leva uma pessoa que conhece a outra bem, né, se levantar contra ela?
e criar e armar uma situação dessa, que Jó está lá sofrendo, está lá na luta, né, queridos? Isso é para os irmãos compreenderem e para a gente entender os processos da vida espiritual, para você entender como funciona a vida espiritual, tá? Não tem nada de dizer que fulano está doente porque está em pecado, nada disso. Agora mesmo nós temos uma reca de gente na igreja doente. Agora, morda na tua língua e não diga que eles estão assim porque eles estão doentes. A gente pode, irmãos, a gente pode dizer que a pessoa está sofrendo porque ela está em pecado? Pode? Mas é isso que eu estou querendo entender com os irmãos. Não deve, mas é isso que a gente fala. Onde a gente arrumou isso? E aquilo que eu disse aquele dia, o pior é que a gente fala quando os outros adoecem que eles estão em pecado, mas quando a gente adoece, a gente não fala que a gente está em pecado. É hora da gente chegar e ligar, mandar, gente, ora por mim que eu estou em pecado. Né? Imaginou? Tinha que ser sincero. É por isso que Jó termina o verso 34, se os irmãos pegarem a sua Bíblia aí, os irmãos olharam o 21, 34, por isso que ele fala assim, olha, portanto, como podeis consolar-me com as vossas vaidades? E ele fala, das vossas respostas só resta a falsidade. Por que só resta a falsidade? Só resta a falsidade porque, na verdade, a gente sabe que eles não estavam sendo sinceros. Então essa é a grande lição que fica para nós, para a gente tomar cuidado. Grandes amigos de Jó se levantam contra ele, conhecendo ele, né, e se criando uma situação na vida de Jó muito difícil mesmo. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Continua, Deus, fortalecendo nossa vida e ajuda-nos na aplicação da palavra do Senhor ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Oramos também pela irmã Eli e peço que o Senhor cura ela, restaura a saúde dela, Pai. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da irmã Eli, restaura a saúde dela, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós te agradecemos e pedimos uma boa noite na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.